Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bianca Freire e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de Introdução ao Direito. A gente vai falar, para os meus alunos, especificamente da Simons e da UniCBE, o início da nossa unidade 5. Hoje a gente vai tratar da interpretação, das teorias de interpretação da norma jurídica. O que é interpretar? Interpretar é fixar o verdadeiro sentido e o alcance de uma norma jurídica. Então, interpretar é fixar o verdadeiro sentido e o alcance da norma jurídica. É atribuir-lhe um significado e determinar o seu sentido para que seja aplicado de maneira correta ao caso concreto. Então, a gente precisa entender a norma, atribuir o sentido verdadeiro a ela para que a gente possa aplicá-la no caso concreto de uma maneira correta. É importante a gente deixar claro que quando uma norma jurídica ela entra em vigor após a sua publicação, a opinião do legislador que a criou some. A norma jurídica ela se basta em si mesma. A gente não precisa procurar o que será que estava pensando o legislador quando criou essa norma. A opinião do legislador não importa. Até porque, muitas das vezes, ele pode, o próprio legislador que a criou tentar violar essa norma ou essa regra e ser punido por causa disso. Então, a norma, ela ganha vida própria. A gente diz que a norma, depois que ela é publicada e que passado a vacatio legis ela entra em vigor, ela ganha vida própria e isso faz com que até o próprio legislador que a criou tenha que cumpri-la sob pena das sanções cabíveis no caso de descumprimento. Três elementos integram o conceito de interpretação que a gente vai trabalhar aqui agora. O primeiro elemento que a gente vai trabalhar dessa teoria da interpretação é revelar o sentido da norma. Isso significa que a gente não deve só saber qual é a norma, né? Por exemplo, eu não tenho que conhecer somente o significado da palavra. Eu preciso entender qual a finalidade daquela norma, tá? Então não basta eu saber que a norma é não matar. Que matar, né, tirar a vida de alguém, enfim. Não basta eu saber isso. Eu tenho que primeiro entender qual a finalidade daquela norma. Aquela norma tem a finalidade de impedir com que pessoas tirem a vida das outras e tudo mais. Então a gente sempre tem que pensar qual é o sentido da norma, qual a finalidade da norma, qual é o objetivo que ela quer atingir, tá? Interpretar é compreender também. Então não é só decorar a norma. A gente precisa compreender o seu conteúdo e a sua finalidade. As normas jurídicas, elas fazem parte do universo cultural de uma sociedade. Então, a gente precisa entender quais são os anseios daquela sociedade em que aquela norma está inserida e por isso que a norma ela é criada. Se não fosse assim, todos os países teriam as mesmas normas. Só que a gente sabe que as leis variam de países para países. Por quê? Porque as sociedades se comportam de maneira diferente. Isso faz com que as normas tenham que se adequar aos grupos sociais. Por isso que a gente tem que interpretar uma norma. Porque nem sempre o que diz numa norma aqui vai ter o mesmo sentido numa norma em um país da Europa. A norma, se você só ler ao pé da letra, ela pode ser parecida. Mas isso não significa que ela vai ser aplicada da mesma forma. Então, isso é compreender o sentido da norma, tá? De que maneira e qual a finalidade que essa norma quer atingir. Outro ponto importante é fixar o alcance da norma, é delimitar o campo da sua incidência, tá? É conhecer sobre que fatos sociais e que circunstâncias essa norma vai ter aplicação. Por exemplo, uma norma contida na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, elas só vão ser aplicadas nas relações de trabalho assalariados. Elas não vão ser aplicadas, por exemplo, numa relação de um contrato de compra e venda.
Então, a norma ela tem incidência em um campo específico. Se as normas versam sobre direito civil, de direito de família, de alimentos, eu não posso aplicar essas normas num processo de uso capião, por exemplo. Porque a norma de direito de família relacionada à prestação de alimentos, ela vai ter incidência, né, nas relações familiares, onde há necessidade de prestação de alimentos pelos genitores. Então, por isso que é necessário que a gente entenda e que a gente estude qual é o campo de incidência da norma, a delimitação até onde aquela norma vai atuar, tá? Outro ponto importante, norma jurídica. Quando a gente fala norma jurídica, interpretar a norma jurídica, não necessariamente a gente está falando da lei, não necessariamente eu estou falando do Código Penal, do Código Civil, da Constituição Federal. Eu estou falando também de todas as normas jurídicas que são passíveis de interpretação e que vão influenciar nas relações, tá? Eu estou falando de sentenças, eu estou falando de jurisprudências, eu estou falando de contratos jurídicos. Então, quando a gente fala em interpretação da norma, a gente fala de interpretação das normas de uma maneira geral. Não somente daquelas normas previstas em lei, mas de todas aquelas normas jurídicas que têm repercussão no ordenamento jurídico e na relação jurídica das pessoas, ok? Então, vistos os 3 elementos da teoria de interpretação, a gente vai passar agora para as técnicas de interpretação. Porque quando a gente tem uma norma, a gente pode interpretá-la quanto a alguns critérios, de acordo com alguns critérios. E são esses critérios que a gente vai ver a partir de agora. Primeiro critério quanto à origem ou fonte da norma jurídica. Com relação ao critério de fonte e origem da norma jurídica, a interpretação pode ser autêntica quando ela emana do próprio poder que a fez. Por exemplo, um regulamento que vai esclarecer o sentido da lei, tá? Quando a gente pode esclarecer essa lei com base nesse regulamento. Ou uma portaria, enfim. Quando a gente vai esclarecer quando a gente vai estabelecer a nossa técnica de interpretação pela origem, a gente pode usar o critério dela ser autêntica e dela mesmo se bastar nas suas explicações. Outro critério relacionado à origem da norma ou à sua fonte é o critério judicial. É quando a gente interpreta a norma com base nas decisões prolatadas pelo judiciário, tá? É aquela interpretação realizada pelos juízes quando dão uma sentença, tá? Ou em acórdãos, quando sentenças de segunda instância, súmulas de tribunais e etc. Então, outra forma de você interpretar com base ou sob o critério de origem ou fonte da norma é o critério judicial, com base nas decisões e sentenças prolatadas pela justiça. Outra opção, ainda relacionada à fonte e à origem, é o critério administrativo. É aquela cuja fonte elaboradora é a própria administração pública, através de seus órgãos, mediante parecer, despacho, decisão, circular, portaria. É muito parecida com a primeira, né? É quando a própria administração pública ela vai interpretar as normas que ela mesma criou, através de parecer, resolução, portaria, tá? Não vai ser um juiz que vai interpretar, não vai ser outra pessoa, outro órgão, vai ser o próprio órgão que criou essa lei ou essa norma, né? No caso, quando a administração pública cria uma norma, ela pode fazer a sua interpretação e dizer como ela quer ser entendida por meio de portarias, normas, parecer e resolução. Outra opção que nós temos também quanto à fonte é a interpretação doutrinária. É aquela baseada em estudos científicos de doutrinadores e juristas. Então é quando a gente pega um livro de algum jurista, de algum doutrinador, para ver o que eles falam sobre aquela norma. É como se a gente fosse compreender a norma sob a ótica de um doutrinador. Então essa é a interpretação
doutrinária. Quanto à sua natureza, já é outro critério agora. A gente pode utilizar o critério gramatical ou literal, né? Quando o exame do significado é a análise de cada palavra mesmo, tá? Ele se baseia nas palavras da lei, é a interpretação literal do que a lei diz. Então é quando, se eu lesse a lei, eu sei o que significa cada palavra, e baseado no que está ali, né, no português, no nosso caso, eu vou encontrar o verdadeiro sentido daquela lei, tão somente baseado em critérios gramaticais, em critérios ortográficos e literais. É o que está escrito. Se está escrito em português, eu entendi aquilo ali, eu sei o significado daquelas palavras, aquela é a interpretação da lei. Outro critério, interpretação lógica ou racional. É aquela da reconstrução da intenção do legislador para saber a razão daquela lei. Então é quando a gente vai estudar lá a intenção do legislador para saber a razão daquela lei. Por exemplo, a gente tem uma lei que verse sobre crimes de internet. Só que a gente não entende por que essa finalidade dessa lei, porque hoje em dia a gente não tem mais crimes de internet, um exemplo. Só que aí a gente vai pesquisar a intenção do legislador naquela época. Naquela época, muitos crimes de internet surgiram e a intenção do legislador era coibir essas ações. Era um legislador muito preocupado com a segurança digital das pessoas e aí ele criou essa lei com essa intenção. Então, a razão da lei ser criada, ela vai vir da interpretação da intenção do legislador. Ok? Interpretação sistemática ou orgânica. Ela vai analisar as leis de acordo com o direito na sua totalidade, tá? Confrontando com outras normas, princípios e valores prestigiados pelo Estado. Então, a interpretação sistemática ou orgânica, ela vai levar em consideração, para interpretar aquela lei, todo o conjunto de leis, todo o ordenamento jurídico daquele lugar. Então, com base em todo o ordenamento jurídico, todo o sistema jurídico daquele lugar, é que vai se chegar à interpretação daquela lei. Interpretação histórica. Interpretação histórica é aquela que vai levar em consideração o espírito dos autores da lei e a situação histórica, social do momento em que a lei foi elaborada. Isso a gente faz muito quando a gente analisa, por exemplo, um código que tem a exposição de motivos. Porque na exposição de motivos de um código, diz as circunstâncias, o momento histórico em que aquele lugar estava passando e por que foi decidido que aquela lei seria elaborada. Tanto que o nome é exposição de motivos. E é muito interessante porque poucas pessoas param para ler a exposição de motivos e ela dá um panorama muito bom do que estava acontecendo e por quais razões aquele momento, naquele contexto histórico, fazia-se necessário a elaboração daquela lei. Então essa é a interpretação histórica, tá? Ela vai avaliar a relação da lei com o momento histórico em que ela foi elaborada ou editada, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. É um tema curto. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à interpretação e hermenêutica das leis. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Fiquem bem.